Sejam todos bem-vindos a mais um InAVSEC. Hoje a gente tem um convidado fantástico para vir falar com a gente, com grande conteúdo, especialização sobre o assunto do Oriente Médio. Ele tem experiência contra terrorismo e mais outros temas que com certeza vocês vão gostar de ouvir essa história dele e tudo que ele tem para trazer para a gente. Mas primeiro eu quero agradecer a todos que vêm constantemente apoiando o projeto InAVSEC. Lembrando do ano da cultura de segurança da aviação civil, né? Está aqui atrás, estou trazendo em alguns eventos o hashtag IOSC, que é o nosso ano da cultura de segurança da aviação civil. Eu quero agradecer à Escola Superior de Segurança e o canal Segurança Estratégica por também apoiar desde o início o projeto InAVSEC e está promovendo esse evento no canal. Para você que ainda não acompanha o InAVSEC, você pode entrar no meu site, jeffersonbarbosa.com.br, lá vai ter alguns artigos, vai ter atualizações sobre temas de segurança. Lá também tem o guia completo de centros de instruções homologados pela ANAC. Eu atualizei recentemente, vale a pena, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas é legal que você entre e saiba um pouco mais sobre quais são os centros de instruções homologados. Pessoal, para você ainda que não segue o canal InAVSEC ou Segurança Estratégica, por favor, faça isso. Ativa aí os sinos de notificações para você ficar por dentro de qualquer novidades que venha no canal. O Segurança Estratégica traz vários temas, não só sobre aviação, mas sobre a segurança empresarial, corporativa e segurança pública. E o InAVSEC está trazendo temas referentes à segurança da aviação civil, inclusive a série Segurança da Carga. Então, hoje, vamos lá para o assunto, o tema de hoje. Agradeço a todos aí que já estão entrando no chat, já falo um pouquinho com vocês. Vou trazer o nosso convidado, o André Leist. André, seja bem-vindo. Olá, Jeff. Olá a todos. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Cara, eu quero agradecer o Fábio e o David, que está aqui no chat com a gente, que fez essa ponte. Fez uma grande propaganda, esse é amigo, hein? Grande Fábio. E também hoje um outro Fábio, o Fábio Abud, que disse que ia entrar hoje para assistir a gente, também fez várias recomendações, então fico contente que eu falo que eu também sou um cara de sorte, porque eu tenho muitos amigos e amigos inteligentes, né? Fábio é demais, o Futsi. Olha aí, o Fábio Davi. Não é o Fábio. Fábio Davi entrou aqui. Outro Fábio. E o Fábio Abud, que também, cara, a gente tem muito amigo Fábio, hein? Mas tá bom, os caras são bons. Legal. Pessoal, antes de eu fazer aqui a primeira introdução, né, com o André, eu queria pedir para vocês que façam perguntas, né? Todo mundo sabe que, na medida do possível, eu vou abrindo aqui as perguntas. O André mesmo falou para não ficar preocupado com o tipo de pergunta, ele fica à disposição para responder, lembrando do tema, né? Para a gente não fugir muito do tema. E eu acho que vai ser bem legal a gente fazer perguntas para aprender. Não sou um especialista, André, conheço pouco sobre a história, a questão do Oriente Médio, mas o pouco que eu aprendi foi sempre visando essa questão da segurança da aviação civil. Então é até legal a gente abrir um pouco o leque, né? Um pouquinho, que eu sei que o assunto é extenso, de muitos anos, então não dá para a gente abrir tanto assim, mas que vai ser bacana a gente poder aprender um pouco, sair dessa zona de conforto que nós temos, de só ouvir aquilo que é ruim, né? Lógico, a gente vai saber dos riscos, dos desafios, mas também ouvir de tudo isso que vai tirar um pouco desses mitos que a gente está acostumado a ouvir por aí. Meu amigo, vou deixar só a palavra com você, só para você dar dar mais um alô, falar um pouco também, né? Que eu acho que a maior curiosidade é saber como que o André chegou nesse ponto que o André está hoje. Eu vi que você faz parte de uma empresa muito bacana, e aí eu gostaria também que você falasse um pouco dessa iniciativa, né? Conta um pouco dessa história, de como você chegou nessas formações que você tem hoje. Contribui com a gente, por favor.
Perfeito, Jefferson, obrigado mais uma vez. Eu nasci em São Paulo, neto de sobrevivente do Holocausto. Fui para Israel 2 vezes antes de me mudar para lá, uma com 5 anos e outra em 91, e outra com 17 anos em 2003. Nessa época, em 2003, Israel travava uma batalha contra os atentados suicidas que ocorriam durante a segunda intifada, entre 2000 e 2004, 2005. Depois eu imigrei a Israel, propriamente dito, em 2006, me tornando cidadão. Estudei, fui depois de um ano que eu cheguei, depois de 10 meses que eu tinha chego em Israel, eu entrei para a faculdade de Diplomacia, Governo e Estratégia, que seria Government School, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você tem Government School, num college no norte de Tel Aviv. Eu estudei tudo isso em inglês, né? Você tem universidades israelenses, tem colleges privados. Esse college especificamente tinha cursos na época, em 2007. Ainda não era muito comum, hoje é bastante comum, mas é um college que tem toda a faculdade em inglês para pessoas que não são israelenses. Então, eu estudei Government, Diplomacia e Estratégia com pessoas de 70 países, né? Tinha a faculdade de Government, chama Lauder School of Government, em nome do Ronald Lauder, que é o doador lá da principal da faculdade. Você tinha a faculdade de Business, que estava em nome da Arison, que é a dona ou a controladora do maior banco de Israel, Banco Apoalim, Banco dos Trabalhadores. E você tinha a faculdade de Psicologia, Comunicação, Direito. Hoje em dia tem outras faculdades, tem faculdade de Empreendedorismo e tudo mais. Então, essa faculdade é voltada para estudos de ciências políticas, relações internacionais, com focos específicos no terceiro ano. Eu me foquei em contra-terrorismo e Oriente Médio, terminando a faculdade aí em meados de 2010, começo de 2011. Fui para o exército israelense, onde eu servi 2 anos na inteligência da Força Aérea Israelense. É outro tipo de avião, outro tipo de estudo no sentido de aviação, né? A Força Aérea Israelense, estamos falando de uma força aérea robusta, composta por diversas aeronaves diferentes, que dão apoio, claro, não só logisticamente ao exército israelense, mas à inteligência de Israel, como aviões de inteligência que existem, e aviões de ACTAC, né? Aviões de combate, aviões de caças que são bombardeiros ou aviões de prevenção. Fiquei 2 anos, durante 2011, 12, final de 13, até o final de 13, e depois eu voltei à mesma universidade onde me formei e fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional, com foco aí no processo de paz entre israelenses e palestinos. Eu passei também por outros cursos sobre prevenção, contra-terrorismo, lavagem de dinheiro, arrecadações de grupos terroristas para suas bases, dissuasão nuclear e por aí vai. Depois eu saindo da faculdade, durante o mestrado teve a guerra, teve 4 guerras entre Israel e o Hamas, né, em Gaza, 2009, 2012, 2014 e 2021. A de 2009 eu estava na faculdade, a de 2012 eu estava no exército, passei por ela dentro do exército. A de 2014 eu estava no mestrado, então justo nessa época eu vim para cá a convite de algumas organizações palestrar a respeito do que estava acontecendo lá. Foi uma guerra, a de 2014, de 50 dias, Israel entrou por terra, foi bastante complexo. E nesse momento foi quando eu comecei a criar alguns laços de volta ao Brasil para poder eventualmente vir aqui e fazer o que a gente está fazendo hoje em dia, que é trabalhar com educação, diplomacia pública, trazer um pouco mais de conhecimento com base acadêmica sobre o Oriente Médio e sobre Israel, com foco em Israel. Aqui no Brasil,
a fim de tentar quebrar um pouco o preconceito, tanto de um lado como do outro, claro, a respeito do que acontece na região, o que acontece no país, a sua sociedade, a sua fundação, assim, desde os primórdios do que é o sionismo como movimento nacional de autodeterminação do povo judeu, até os dilemas técnicos e como Israel monta um alvo, como que acontece com o que significa o Hamas, o que significa essa guerra de eles jogarem foguetes, Israel revidar ou se proteger também com os seus sistemas de segurança. E aí, obviamente, eu voltei ao Israel em 2000, depois desse período aqui de palestras, depois eu voltei ao Brasil em 2015, e a gente desenvolveu aqui em São Paulo, há uns anos atrás, vai fazer uns 4 anos, uma organização que ela tem um vínculo com uma organização americana que chama Stand With Us, chama Stand With Us Brasil. A organização aqui é uma organização que foi criada por judeus, com apoio, obviamente, de judeus e não judeus, tem funcionários judeus e não judeus, não tem nenhuma distinção, de diversas visões políticas partidárias nos países na quais a organização existe, e também em relação a Israel em si, mas com foco em 3 principais pontos: a ideia de Israel continuar existindo como um lar nacional do povo judeu e democrático para todos os seus cidadãos, e a ideia de Israel poder se proteger de terrorismo e de ataques à sua soberania, principalmente vindo de grupos terroristas. E, por último, proteger a imagem pública do país quando ela é publicamente atacada, sem o escrúpulo de diferenciar o que é crítica legítima ao governo, que acontece o tempo todo e tem que continuar acontecendo, como qualquer democracia precisa ser criticada, qualquer país tem que ser criticado e pode ser criticado, ao que a gente chama já de propaganda antissemita, que seria o ódio exacerbado a Israel, a crítica exacerbada, a crítica que carrega jargões antigos, comparar Gaza com Auschwitz, comparar o exército israelense com o exército nazista e por aí vai, e a gente tentar trazer aí toda uma contextualização acadêmica para poder fazer com que as pessoas entendam mais do assunto e possam tirar suas próprias conclusões através dos fatos. Então, isso me trouxe ao tema. Hoje eu faço doutorado no tema também. Tenho aí palestrado pelo Brasil já há alguns anos, uns 7 anos já, palestrei já em mais de 15 estados, acredito eu, em universidades, cursos de pós-graduação, em organizações da sociedade civil, como partidos políticos, entre eles vários, OABs, Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho, enfim, Senado, Congresso, para tentar trazer um pouco mais de visões técnicas quando é necessário e, ao mesmo tempo, também contribuir aonde eu posso contribuir em relação a essa parte de Oriente Médio, segurança, contra-terrorismo, segurança nacional, a experiência de Israel em relação a isso e também até mesmo para empresas. Tem muitas empresas que acham que a experiência israelense de inovação, empreendedorismo e tecnologia passa pela história de Israel, passa pelas guerras, passa pelas necessidades que Israel teve lá atrás, né, como um país pequeno, com uma população pequena, cheia de desafios, com guerras constantes, sem recursos naturais, a criar o que nós chamamos hoje de um país que mais empreende proporcionalmente, um dos países que mais tem startups no mundo em números absolutos, um país que mais tem aí patentes registradas, investimentos em startups, em diversas áreas que são muito diversificadas, as áreas de tecnologia de Israel, e faz com que Israel virou aí o que a gente chama de Startup Nation, né? Nação startup, né? O que aconteceu com esse milagre econômico. Então, muitas empresas querem aí, às vezes até, usar o que a gente pode aprender com a experiência de Israel para aplicar para a nossa empresa aqui. Tem muita coisa que dá para copiar e se motivar e se inspirar com as histórias israelenses. Algumas delas tocam em aviação. Cara, demais. E eu vejo, assim, alguns profissionais que acabam trazendo tecnologias, né, para ser usada na área de segurança,
nem só aviação, estou dizendo segurança empresarial como um todo, patrimonial, né? Sempre quando se fala em segurança, o case Israel, o conteúdo criado lá é sempre muito bem visto. Questão de proteção humana, né? Segurança pessoal, ou de tecnologias contra de questão de inteligência ou contra-inteligência, né? Então, realmente é uma grande referência, acho que para o mundo, né? Não é só aqui no Brasil. Acho que o mundo consegue enxergar esse nível de conhecimento que Israel consegue trazer para todos, né? Israel conseguiu desenvolver ao longo do... Sempre teve um foco muito grande em que eles chamam de qualitative edge, né? Isso é uma visão militar que acaba migrando para a economia do setor privado. Então, Israel, quando é criado, não é um país, praticamente um país socialista, com estatais, não tinha uma economia capitalista totalmente integrada, até porque na década de 50 também não existia muito aí trocas entre países como existe hoje em dia, né? Agora, como Israel era cercado de países hostis, que tinham exércitos maiores, mais soldados, mais recursos, Israel estava sozinho, então estamos falando de Síria, Jordânia, Egito, Iraque, principalmente, os principais pivôs das guerras na época. São 4 países grandes, população grande. O Egito tem 90 milhões de pessoas, Israel tem 9 hoje. Mas quando Israel foi fundada, tinha 1 milhão, não tinha 1 milhão de pessoas. O Egito tinha 30 milhões, 40 milhões. Ou seja, você está falando aí de um país que tem mais recurso, tem mais tanques, mais soldados, mais aviões. Então, o que eles chamam de qualitative edge, superioridade qualitativa em relação aos seus inimigos, era justamente isso. Se há aviões, os aviões têm que ser melhores. Se há tecnologia, a tecnologia tem que ser melhor. Se há inteligência, a inteligência tem que ter tecnologia para ela poder trazer informações melhores. E por aí vai, né? Não, genial. E assim, acho que eu sempre converso com alguns amigos que são profissionais na área de treinamento hoje, de segurança, para a segurança da aviação civil mesmo, né? E eles acabam estudando mais todo esse cenário, tecnologia e, lógico, né, buscando trazer para o aluno essa visão de origem do risco para o terrorismo na aviação, como isso ainda persiste até hoje. A gente tem no Brasil, quando a gente avalia um pouco dos riscos do Brasil, né, a gente não tem aquele terrorismo que a Europa sofre, né, ali constantemente. Então o pessoal até compara, né, no Brasil não tem terrorismo, lá fora tem, mas se a gente abaixar a guarda, com certeza a gente vai ser alvos. Então o procedimento tem que ser algo global, sim. E a gente vê que esses procedimentos na segurança da aviação civil e os riscos que passa, né, que a gente pode sofrer porque o mundo sofre, ou algumas partes do mundo sofrem, isso é muito grande. E como que é essa questão do terrorismo para o mundo? E aí que a gente pode trazer, né, para o Brasil experiências, né, e como a gente poder melhorar, treinar, estudar mais sobre isso. Olha, o terrorismo ele foi moldando ao longo do tempo, né? O terrorismo ele nasce na Revolução Francesa, a palavra terrorismo, as guilhotinas, né? Isso era que chamavam da Era do Terror, né? Daqueles que se colocavam contra a Revolução. Depois teve o terrorismo czarista, né? A tentativa de matar, quando mataram o czar Alexander, né? Na Rússia, também terrorismo. Depois você tem o que nós chamamos de movimentos separatistas ou até mesmo grupos guerrilheiros da primeira metade do século XX, que eram chamados de terroristas pelo Estado, né? Então, grupos que atentavam contra bases militares ou militares de estados eram chamados de terroristas. O terrorismo naquela época era isso, eram anarquistas ou pessoas contra o regime, seja o regime legítimo ou não legítimo. Então, pós-Primeira Guerra Mundial, com as colônias francesas, belgas, inglesas, em diversos locais do mundo, existia grupos que, inclusive judeus na região da Palestina,
que atentaram contra objetivos ingleses, ou, no caso da Argélia, objetivos franceses, ou no Congo, objetivos belgas. E eles eram enxergados, eram chamados de terroristas. Depois isso começa a mudar. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o avanço da Guerra Fria e o estabelecimento e a ascensão, depois queda, mas a ascensão da União Soviética, a KGB e os seus tentáculos de influência sustentavam grupos marxistas-leninistas, radicais, nacionalistas, muitas vezes seculares, que praticaram terrorismo para tentar ter ganho político, ideológico, social ou até mesmo religioso. E aí a gente chega perto do que nós conhecemos hoje como terrorismo, que seria qualquer tipo de ação deliberadamente e intencionalmente voltada contra civis para atingir objetivos políticos, militares, ou sociais, ou ideológicos, ou religiosos. O caso que todo mundo conhece, o World Trade Center, que jogaram os aviões nas torres, está usando um avião como míssil, né, com pessoas dentro, na qual o avião, obviamente, cheio de gasolina, vai explodir num prédio, vai pegar fogo, esse prédio vai cair, vai matar um monte de gente. O objetivo de atingir objetivos militares, ou, no caso do Bin Laden, ideológicos, religiosos, e atingindo deliberadamente civis, né? Ele não jogou o avião às 3 horas da manhã, ele jogou o avião às 8h30 da manhã, que é quando está lotado o prédio, né? E isso mostra essa conduta. Diferença do terrorismo da época da Guerra Fria, de grupos como a FPLP, o IRA, ETA, são grupos nacionalistas, separatistas ou marxistas-leninistas que queriam sobreviver ao atentado. Já o terrorismo militante jihadista islâmico, ele não tem interesse de sobreviver ao atentado, ele tem interesse em, no caso, nem atentados suicidas, no suicídio, né? A gente pode também visitar aqui os kamikazes japoneses da Segunda Guerra Mundial, mas isso é um caso à parte, né? A gente tem aqui uma questão de martírio ideológico, que se vai utilizar aí de meios civis, atingir civis, para poder atingir objetivos políticos, militares, ideológicos. E a aviação civil, que se desenvolve ao longo da década de 40, 50 para cima, ainda não tinha a segurança que temos hoje. E quando esse terrorismo começa a crescer, para poder chamar a atenção, né, os sequestros de aviões se tornam uma arma poderosa para colocar o governo de algum país de joelhos. Porque, de alguma certa forma, e tem alguma lógica que talvez você possa responder, eu escutei essa frase uma vez de uma jornalista aqui no Brasil, quando eu estava aqui em 2014. Estava tendo a guerra em Gaza, eu vim aqui palestrar, eu dei algumas entrevistas para a mídia brasileira, e uma das entrevistas caiu no dia da entrevista. E por que caiu? Porque sumiu o avião da Malaysian Airlines, o primeiro deles, lá na Ásia. Acho que nunca acharam, né? E esse é um 777, um Boeing novo, né? E ela falou assim para mim, ela falou, a gente vai cobrir agora o negócio do avião da Malaysian Airlines. Não tem como competir com queda de avião. Essa foi a frase dela. Ela falou, e não estamos falando de um Cessna, né? Estamos falando de um avião comercial, de uma linha aérea grande, com centenas de pessoas dentro do avião. Ela falou que, no jornalismo, esse é o principal tema de breaking news. Não tem absolutamente nada, talvez se matam o presidente dos Estados Unidos, mas não tem nada que possa acontecer que seja mais forte no cotidiano comum, né? Não estamos falando de, como eu falei antes, assassinato de um presidente importante, uma bomba atômica explodiu, mas isso não acontece há 70 anos, né? Então, do que um avião cair, um avião sumir, um avião cair.
E o avião pode cair por vários motivos. Então, naquela época, quando teve o primeiro sequestro, se não me engano, o primeiro sequestro de avião é israelense, o avião Sebena, né? O avião que foi sequestrado em 69, pousou em Israel, com sequestradores palestinos e japoneses, do exército de um grupo radical comunista japonês, que ajudou na logística, e o avião pousou no aeroporto de Israel, e como eles salvaram, né? Isso foi relembrado pouco tempo atrás. Nessa operação, a unidade de reconhecimento e operações especiais do exército israelense, a qual o próprio Netanyahu fez parte, o Bennett fez parte, o atual primeiro-ministro, e o Ehud Barak, que foi o primeiro-ministro, fizeram parte. O próprio Netanyahu e o Barak estavam nessa operação. Eles se fantasiaram de mecânicos, chegaram perto do avião e conseguiram surpreender os terroristas matando eles no avião. Eles estavam de pé, os passageiros estavam sentados, não ia ser muito difícil. Então, depois disso, teve aí a explosão dos aviões vazios no deserto da Jordânia, que foi televisionado. Isso chama a atenção das pessoas. Um avião explodir chama a atenção das pessoas. E por algum motivo, psicológico ou não, a aviação é algo que todo mundo precisa. Todo mundo vai usar um avião, todo mundo precisa voar, e a segurança não só das pessoas, mas dos países, depende muito da segurança da origem. Então, se no aeroporto de São Paulo não tiver muita segurança, pode entrar alguma coisa que os Estados Unidos não queiram que entre em solo americano, ou vice-versa. Além disso, é uma pessoa controlando uma arma, entre aspas, poderia ser usado como arma, muito poderosa. Se além de ter a chantagem de vidas na sua mão, você tem um míssil a 1.000 km por hora cheio de gasolina, que se você jogar em algum lugar, esse lugar vai ser destruído. Então, ou parcialmente destruído. Então, isso acaba chamando muita atenção e acaba sendo usado por um tempo como uma poderosa arma desses grupos. Uma coisa que você comentou, né, da gente poder falar um pouco mais, né, por que tem essa que chama atenção a aviação. Lógico, você pega uma aeronave, primeiro, né, desculpa o barulho de K9, né, eles são treinados, tá, eles são habilitados aí para inspeção, principalmente nos aeroportos. Quem assiste o programa já sabe que eles estão preparados, é meu grupo de K9 aqui. E aí, voltando para o tema, eu vejo que assim, né, para começar, você ter uma estrutura metálica, de uma forma simples falando, afinal não sou engenheiro, voando, já é algo que chama atenção, né? E aí você coloca dentro várias nacionalidades. E quando isso cai por algum motivo, pode ser acidental ou proposital, né? Ele chama a atenção de vários países, principalmente da nacionalidade daquelas pessoas que estavam lá dentro. Então tá aí, acho que o primeiro ponto, né? São a quantidade de pessoas que estão lá dentro, de nacionalidades diferentes, que chama a atenção, né? Eu tenho certeza que uma aeronave no Brasil caindo, ela vai chamar a atenção do restante do mundo? Sim. Mas quando cai em voo internacional, vai chamar bem mais. Quando ele é usado por uma arma, como uma arma igual foi usado no 11 de setembro, vai chamar atenção muito mais. E essa questão da proteção realizada na origem, que é o chave do negócio, né? Eu vejo algumas pessoas às vezes falando para a gente, falam assim, nossa, aquele aeroporto que eu fui lá no interior, ele tem pouca estrutura, né, de segurança em comparação a Guarulhos, que é um maior aeroporto do Brasil, que ele tem uma grande estrutura. E aí você pega essa comparação, né, você fala, lógico, lá ele sai de uma cidade pequena para uma outra cidade, talvez pequena ou não, mas de Guarulhos não, de Guarulhos está saindo para ponto estratégico do mundo, né, então isso é algo que realmente vai chamar muita atenção de todo mundo. Mas quando você falou sobre a intenção dos grupos, né, tem uns que são
suicidas, outros não têm essa finalidade, porque eles não querem acabar morrendo junto com a ação, eles querem ver o retorno, né? Pensando no caráter assim, de aviação, existe diferença de qual desses grupos seriam os mais perigosos para a gente, ou não compara com isso? Talvez esses suicidas seriam... Não, esse eu acho que é provável que esse eleva o risco, né, para a aviação. Olha, com certeza é que os grupos não suicidas, os grupos mais... Os grupos nacionalistas, o que chamamos de marxistas-leninistas, eles não existem mais do jeito que eles existiam na década de 70 e de 80, 60, 70 e 80, porque eles eram sustentados pela União Soviética, e a União Soviética se desfez. E hoje em dia a Rússia é o contrário do que a União Soviética era em muitos casos. Então, eles não têm muita estrutura ideológica até para continuar existindo. Tanto que a evolução disso depois acaba sendo até os grupos religiosos. A ideia de um grupo fundamentalista jihadista de se matar no atentado é obviamente muito mais perigoso para a aviação, porque o cara, ele na hora que tomar o controle do avião, não vai ter nada que o faça deixar de ter o controle, porque não tem nenhuma negociação para ser feita. Enquanto que quando o avião Cebena foi sequestrado, ou o avião de Entebbe, em 76, foi sequestrado e levado para Entebbe, o Air France, que saiu de Paris e ia para Israel e acabou indo para Entebbe, na África, ele aterrissou em Entebbe. Os terroristas parcialmente palestinos, parcialmente alemães da Alemanha Oriental, queriam sobreviver. E eles estavam sequestrando as pessoas que estavam lá dentro. Tanto que quando o avião aterrissa, os não-judeus são soltos e vão para um terminal 1 do aeroporto de Entebbe, entram em outros voos para saírem de Entebbe, em Uganda, e depois os judeus ou os israelenses ficam presos na mão dos terroristas num terminal que estava reformando, né, e vazio, e em troca eles queriam alguma coisa, queriam ser obviamente eles estavam em Entebbe, você tinha o ditador de Uganda aí que estava obviamente cobrindo, ajudando, fazendo um papel de host para esses caras fazerem isso e receber obviamente autorização de pousar no aeroporto e tudo mais. Mas a ideia uma vez que o avião aterrissou, aí se transformou num sequestro de pessoas e não mais num atentado contra uma aviação civil per se, né? A gente está falando de um meio que eles usaram de poder pegar essas pessoas. Então essas pessoas, eles não tinham intenção de morrer, então eles não iam jogar o avião em nenhum lugar. Tanto que o sequestro se deu quando já aterrissou, já guardaram as pessoas lá no Terminal 3. O sequestro dos aviões pelo Setembro Negro na Jordânia e a explosão dos aviões foi meio que uma tentativa de transformar a causa palestina na época pelo Setembro Negro, que é uma derivação aí da Organização para a Libertação da Palestina na época, para a mídia mundial, para o conhecimento geral da população. E você tem como fazer isso através da explosão de aeronaves grandes televisionadas. Principalmente numa época que não tinha internet. Então as pessoas olhavam a televisão, não tinha o que fazer. Você chegava em casa e ligava a televisão. E as pessoas ligaram a televisão e viram aviões explodindo em solo. Isso é meio raro, né? Até mesmo no cinema naquela época era raro. Você não via isso. Então isso chama atenção. O terrorismo suicida, ele tem a intenção de utilizar o avião para poder cometer o atentado, que normalmente vai ser jogar o avião em algum lugar. Ele pode também, eventualmente, ameaçar explodir o avião se caso as suas demandas não forem cumpridas. Mas dificilmente acredito eu que, se ele está ameaçando explodir o avião com ele dentro, ou ele está blefando, ou ele tem intenção de explodir o avião mesmo se as demandas forem cumpridas. Porque não tem muito sentido, senão os dois. Ou um ou outro. Então,
o terrorismo suicida ele é muito mais perigoso para a aviação civil. Uma vez que o avião esteja sob controle de pessoas que têm intenções de explodir o avião, aí vai ser uma das piores decisões que um governante vai ter que fazer, que é derrubar o avião com pessoas dentro para que ele não seja jogado em algum lugar. Que foi a ordem que os Estados Unidos deram durante o 11 de setembro. Se algum avião descumprisse a ordem de ground todos os aviões, era para derrubar os aviões, mesmo civis, mesmo de uma companhia americana na época, né? Foi um plano de contingência ali, né, após o acidente, onde você tem um vídeo que mostra, né, os voos naquele momento, e na hora que tem essa ordem, desaparece realmente as imagens de aeronaves do satélite, né? Desaparece, para quem não viu, eu acho que isso deve ter até no YouTube, se vocês procurarem, pessoal, é uma imagem bem marcante, essas ação simultâneas das empresas, né, pousando os aviões para atender aí a demanda dos Estados Unidos. Tem uma pergunta aqui, só para dar uma quebrada, né? O Sérgio Funk, que está sempre acompanhando a gente, acho que ele pergunta aí sobre da onde você estudou, né? Exatamente na EDC Herzliya. Legal. Mas depois a gente pergunta, porque se ele comentou, ele deve ter algum conhecimento mais aprofundado aí. Ele, um cara especialista de segurança, demais aí. E tem um outro amigo também, que já é um veterano na área de segurança da aviação civil. Ali ele deve ter colocado, acho que é Iraque, né? Eu sei que você abordou um pouco sobre isso, mas ele pergunta, né, se o terrorismo, aí teve o terrorismo, talvez que a gente conheça, né? Esse atual. Se teve origem nos dois. Na verdade, ele está perguntando de Ismael e... Ismael, tá. Ismael e Isaac, que seriam os filhos de Abraão, né? Sim. Eu não acredito que o terrorismo começou nessa época. Eu acho que nessa época era outra coisa. Era uma guerra, na verdade, é o que nós conhecemos hoje do que talvez existiu há 3.300 anos atrás. Só que, mais uma vez, os árabes são descendentes de Ismael, mas não existiu o Islã ainda. Eram povos pagãos, ou nômades, ou politeístas, que depois acabam sendo convertidos ao Islã com o surgimento do Islã na Península Arábica, né, que foi convertendo pessoas em outros locais, por isso que chegou muçulmanos do Marrocos à Indonésia. Mas não acredito que surgiu nessa época, né? O terrorismo ele surge como objetivo de aterrorizar, e você só consegue aterrorizar com a ajuda da mídia. Sem a mídia, ou sem, pelo menos, jornal, como acontecia na Revolução Francesa, você não conseguia aterrorizar a população. E hoje em dia, com a internet, com as mídias sociais, com essas pautas estando em alta, e com a população realmente tendo medo e mostrando o seu medo, é claro que isso acaba ajudando mais ainda motivando mais ainda aqueles que têm interesse em efetuar uma ação como essa. A gente teve aqui no Brasil, eu sei que a legislação brasileira ela não fala tão claramente sobre o terrorismo igual os outros países da América do Norte ou na Europa, né? Mas a gente teve alguns casos aqui na época dos grandes eventos, onde pessoas tentaram, né, entrar com objetos simulacros a algum tipo de arma, algum tipo de bomba nos aeroportos, ou algum tipo de ação desse tipo. Eu defendo que isso é uma ação, né? Se caso ele consiga aparecer, mesmo que um simulacro, em um ambiente onde você causa terror nas pessoas, isso pode ser caracterizado como um terrorismo. Se é para receber a atenção da mídia, mostrar sobre a fragilidade, talvez, do governo, provocar ou machucar essas pessoas que estão ali, ou tentar requistar algo, isso pode ser considerado como base do terrorismo, né? Se ele está tentando deliberadamente contra civis, pela definição acadêmica, sim. Se ele está fazendo isso só para chamar atenção, e ele não está colocando em nenhum momento do processo, e nem em intenção, a vida dos civis em risco, então não.
é outra coisa, não é terrorismo. Pode ser considerado algum ato de o que a gente chama de desacato, descumprimento de regras de segurança específica, que vai contra o interesse da população em geral, do público, colocando a segurança do público em risco, porém não seria caracterizado no sentido acadêmico do que seria terrorismo. Legal. O Robson também fez uma outra pergunta aqui, acho que foi mais específico da aviação, mas é legal ouvir um pouco sua opinião, também posso complementar caso necessário. Como o setor da aviação hoje enfrenta os ataques terroristas em meio a tantas tecnologias? Depois do ataque de 11 de setembro, o que o setor tem feito para evitar essas invasões? A primeira coisa é a cabine blindada e a proibição de entrar na cabine, né? Então você tem aí um protocolo para abrir a porta da cabine. Muitas companhias abrem a porta da cabine, elas fecham o acesso ao banheiro que vem ao lado, para as aeronaves que tem, com um carrinho, né? Aqui no Brasil já vi isso, um carrinho tampando a entrada do início da aeronave para poder abrir a porta de dentro. Segundo, a porta blindada. Agora, a porta blindada já começou na década de 70 com Israel, porque Israel teve um avião sequestrado e o piloto fez uma manobra aí ousada que fez com que a terrorista se desequilibrasse e fosse rendida, né? Quando ela estava dentro da cabine já do piloto. Mas ela estava de pé, estava todo mundo sentado, então ele fez essa manobra, o avião ficou praticamente 90 graus, ou 45 graus, ele virou a aeronave justamente para que ela caísse. Ela caiu e foi rendida depois. Então, as portas das aeronaves israelenses já são blindadas e fechadas e lacradas há muitos anos, há muitos anos, antes do 11 de setembro. Antes do 11 de setembro, eu me lembro como criança, visitando cabines de pilotos. Quando ia para a Argentina, para lá e para cá, às vezes você tinha aí, a aeromoça vinha e falava assim, ele quer visitar a cabine do piloto? Aí você vai de mão dada com a aeromoça, entrava lá na cabine, o cara dava um chocolatinho, estava lá no piloto automático ligado, e você via lá e tal. Eu já cheguei a aterrissar sentado na cabine do piloto quando eu tinha 11 anos. Estou falando 97, 98. Isso já não é mais de praxe, isso é proibido, né? A não ser que se seja crew, né? Por exemplo, eu fico morrendo de ciúmes, né? Tem amigos que trabalham na aviação, em Israel, nos Estados Unidos, eles podem, né? Decolar, aterrissar, faz parte da equipe. A segunda coisa é o check-up das empresas, para as pessoas que vão trabalhar na empresa, que tem toda a questão de segurança institucional. E aí, isso é segurança da aviação. Os aviões israelenses, da El Al, por exemplo, que são os aviões civis da maior companhia de Israel, tem outros sistemas de segurança. Tem sistemas de segurança de antimíssel acoplados dentro do avião, que aí é para terrorismo de mísseis terra-ar, dependendo se na hora que está decolando, na hora que está aterrissando, está chegando perto de um aeroporto. O Israel tem controle do que está acontecendo em Israel, mas se o avião está aterrissando em Paris, no Charles de Gaulle, e se tem alguém fora do aeroporto com uma bazuca que vai ser guiada por calor, o avião tem que conseguir detectar isso e poder, talvez, frustrar o ataque, né? Então, tem essas seguranças específicas dentro do avião que foram colocadas já há muito tempo atrás, e depois do 11 de setembro foi mais ou menos unânime aí a maior parte das companhias fazendo essa questão da porta, da blindagem da porta e da entrada na porta. Cada coisa que acontece ruim na aviação, vem novos protocolos, né? Isso é normal e isso é legal, porque isso acontece no mundo inteiro. O cara que jogou o avião lá na montanha, na Europa, que estava com problema psicológico, ele esperou o piloto sair, fechou a porta e jogou o avião no solo. Então, hoje em dia, não pode, né? Não pode deixar uma pessoa sozinha dentro da cabine. Isso também faz parte dessa segurança que vai sendo aprendida com o tempo.
E depois tem, a gente pode depois falar em algum outro momento na live, a segurança dos aeroportos, que aí também tem toda uma questão de segurança dos aeroportos. Os tipos de raio-x, toda a questão relacionada à triagem. E assim, Israel tem um sistema de segurança de aeroportos que tem uma, duas, três seguranças antes de você fazer check-in. Você não tem como chegar a fazer check-in com a mala no guichê do check-in sem ter passado por 3 triagens de segurança. Na estrada, você tem tipo um pedágio que você é obrigado a ir devagar, porque tem umas lombadas e tem seguranças armados, e você precisa baixar a janela e falar com alguém que vai perguntar alguma coisa, ou para onde você está indo, ou de onde você vem, ou te pedir o passaporte, ou eventualmente te parar aleatoriamente, pedir para você abrir o porta-mala, ver sua mala, etc. e tal. Antes de chegar no aeroporto, estou falando de 5 quilômetros antes de chegar no aeroporto. Depois você estaciona o carro no estacionamento, você vai entrar no saguão, pode ser em cima, pode ser embaixo, que nem Guarulhos. Para você entrar no saguão, você tem outro segurança olhando para todo mundo que está entrando no saguão. E ele pode aleatoriamente pedir para você passar pelo raio-x, para você abrir a sua mala ou para você mostrar seu passaporte e a sua identidade. Depois que você entrar no saguão, você vai entrar na fila do pré-check-in. Se você estiver na asa A, ou na asa B, ou na asa C, ou na asa D. E aí você tem uma triagem de entrevista com segurança. Para quem já foi para os Estados Unidos sabe disso, sabe como funciona, quem já foi para Israel. Você tem uma triagem de segurança. Você vai fazer uma fila, a mulher vai perguntar para você, tudo bem? Quem fez a mala é sua, recebeu algum presente? Essas perguntas de praxe. Ela vai te dar um selo, que pode ser um selo que vai direto ao check-in, ou pode ser um selo para você colocar sua mala no raio-x. Ou para ir, provavelmente, abrir a sua mala. Depois que a sua mala, falando da mala grande, a mala de baixo, a mala despachada. Depois que a sua mala for aberta ou não aberta, ou passar pelo raio-x, aí você vai fazer o check-in. Aí, feito o check-in, você tem a segurança normal que todo aeroporto tem, que é a segurança de embarque. E essa segurança em Israel também é a segurança muito forte, assim como a segurança americana, e você tem toda uma questão aí muito forte com metais e perguntas e tudo mais. E aqui a gente teve, né, realmente essa questão de procedimentos nos aeroportos, né? Depois do 11 de setembro teve várias ações aí de iniciativas, até padrões, né, utilizados no aspecto global entre níveis de segurança, né, ser utilizado do Brasil para o mundo ou vice-versa. Lógico, os países onde tem um nível de risco mais elevado seguem outros protocolos um pouco mais elevado, igual você disse. A nossa amiga aqui, deixa eu achar a pergunta dela. Enquanto você acha... pode fica à vontade. Fica à vontade. Não, então, é que tem alguns outros protocolos que alguns países têm. Eu não sei se os Estados Unidos têm isso, mas Israel tem isso. Para um piloto de uma companhia estrangeira, supor se você é francês ou alemão, e você voa e você faz a rota Frankfurt-Tel Aviv, tanto o avião a ser utilizado quanto o piloto e o copiloto precisam estar registrados na aviação civil israelense. No momento que... Então, vamos supor que o piloto passou mal, é outro piloto, ele não tem a credencial, não pode voar. Ele não pode decolar, ele não pode voar para Tel Aviv. Ele tem que ter uma carteirinha. Essa carteirinha, eu não sei exatamente qual é o sistema eletrônico que é usada para que a aviação civil israelense saiba quais aviões estão indo e quem está pilotando o avião. E se por algum acaso não for essa pessoa, o avião não tem autorização de entrar no espaço aéreo de Israel. E depois que meia hora antes de entrar no espaço aéreo israelense, todos os passageiros são obrigados... Desculpa, minto. É proibido entrar no espaço aéreo de Israel com passageiros de pé. Todos os passageiros têm que estar sentados, com os cintos afivelados,
para o avião poder entrar no espaço aéreo israelense. Por quê? Porque caso alguém faça alguma coisa, dê tempo de Israel reagir antes do avião chegar na costa. A explicação, além de toda a questão de segurança, Israel é muito curto. É uma costa de 30 quilômetros de largura. Uhum. Então, qualquer 1 minuto a mais, esse avião está no Muro das Lamentações, no Parlamento de Israel, em Jerusalém, no coração do país, e por aí vai. Então, é realmente bastante sensível essa questão com segurança. Dizem que Israel tem o aeroporto mais seguro do mundo por essas questões específicas. Quem dera não fosse, por causa de todas as ameaças que tiveram e tem até os dias de hoje. Mas sim, você tem todo um protocolo diferente nessa questão. E até mesmo eu poderia até dar uma palhinha. Falam, por exemplo, de um Estado palestino, né, de criar um Estado palestino na Cisjordânia e Gaza, né? Queria que as pessoas que estão assistindo a gente também refletissem nisso. Os palestinos, para terem um Estado, eles vão querer ou vão provavelmente reivindicar uma soberania plena. A soberania plena pede espaço aéreo. Como é que vai dar espaço aéreo na Cisjordânia se ela está colada em Israel? E se eles constroem um aeroporto, a segurança não for muito boa, mas não a segurança da Cisjordânia. Vamos supor que a segurança seja boa. Mas vamos supor que o Irã, que vai ter um voo, ou a Síria, ou o Sudão, ou sei lá quem, vai ter um voo para a Cisjordânia, para a Palestina, recém-criada, e o piloto decide agora, com conluio com um monte de gente lá no aeroporto da origem, roubar o avião. Ele está chegando no aeroporto da Cisjordânia, não tem nada a ver com Israel, o espaço aéreo não é israelense, ele pode até dar a volta pela Jordânia ou pela Arábia Saudita, entrar pelo outro lado, e no momento de decisão, ele desvia o avião. Não tem nenhum sistema de defesa que vai conseguir detectar e agir a ponto de conseguir abater o avião no ar, que já é uma catástrofe que vai matar um monte de gente lá em cima. Mas para o avião não bater em algum lugar, porque é tão próximo, estamos falando de poucos quilômetros, 20 quilômetros de distância entre Ramala e Jerusalém. Então, Israel é uma das exigências de segurança de Israel, é que mesmo com um acordo firmado com os palestinos e tal, eles não vão poder ter no primeiro momento aeroporto e espaço aéreo, por causa disso. Interessante, interessante. Faz todo sentido, né? A pergunta da Kelly, a gente pulou. Vamos lá. Ela pede, ela faz uma pergunta para a gente ter uma comparação da porcentagem do nível de segurança que nós temos aqui no Brasil. Então, primeiro ela agradece, né? E ela coloca aqui, entre os aeroportos brasileiros, qual a porcentagem de segurança na sua percepção? Porque, segundo a ICAO, somos o 8º comparado aos demais países do mundo, em questão de aspecto de segurança, né? Com a sua experiência aqui dentro do Brasil, vendo os aeroportos brasileiros e o que você vê que existe lá fora, né? Você acha que a gente está realmente nesse nível, 8º? A gente tem você consegue medir essa comparação, cara? Em números, não, porque, vamos colocar dessa forma, a percepção de segurança em determinados aeroportos no Brasil ela é muito boa, na minha opinião. Já tive, sabe aquele chaveiro do canivete? Sim. Aquele chaveiro do canivete, na teoria, é permitido, porque é menos de 4 dedos de navalha. Mas já me pararam várias vezes para ver. E recentemente não pararam. O nível de segurança, de percepção de segurança é bom. E eu acho muito organizado a aviação civil brasileira. As empresas são boas, são sérias, os aviões são limpos, são novos, as pessoas são educadas. Ele funciona bem, se você comparar com outro. Eu acho os Estados Unidos um caos, por exemplo, tá? De atraso, de tratamento. Eu não sei se é porque é muito lotado, muito cheio e tal, não sei o que. Aqui também é muito cheio. Vai para Congonhas, 6 da tarde, uma sexta-feira, é um caos. Mas é bonitinho, é organizado, é tudo protocolo. Eu acho legal isso, porque a gente é um caos em muita coisa, mas a aviação civil tem que ter tanto protocolo, tanta coisinha, e as pessoas que trabalham na aviação têm essa questão porque qualquer falha,
Você tá sendo responsável por um negócio gigantesco que custa milhões de dólares e centenas de vidas. Então, ninguém quer essa bucha, né, no final das contas. Então, eu acho bem organizado o sistema aqui, comparado com outros, tá? Eu acho do Brasil bom, eu acho organizado, eu acho a aviação boa, eu acho os pilotos bons, eu acho que são boas escolas aqui, etc. e tal. Você tem percepções de segurança distintas, né? Você vai para Istambul, você tem uma percepção de segurança maior, porque Istambul não teve atentado, aqui não teve atentado. Você vai para Israel, você vê uma percepção de segurança muito forte, mas é Israel. A percepção de segurança em alguns aeroportos nos Estados Unidos, algumas é maior, algumas são menores. Aqui no Brasil também. Você vai para alguma, não quero ficar citando, mas você vai algumas cidades no Brasil, você tem um raio-x é mais meia boca, a atenção da pessoa que está olhando é não sei qual treinamento ela teve, se ela está prestando atenção, se ela não está, etc. e tal. E aí você sente se eu quisesse entrar aqui com uma faca desse tamanho, eu entrava. Né? Mas, mais uma vez, a porta do avião é blindada. Então, assim, você pode ter falha num lugar, você não vai ter falha em outros. E eu acho aí a segurança, ela precisa ser redundante, assim como é o sistema elétrico e hidráulico de um avião. Não funciona um, funciona outro. Não funciona o outro, funciona aquele lá. Para o negócio não dar, para não ter perigo, né? Então a segurança também tem que ser redundante. 4 níveis que nem Israel, aqui você tem 2, 3 níveis e por aí vai. Então, assim, tem que ser uma coisa um pouco mais... Eu já vi aeroportos com níveis de segurança muito baixo e já vi aeroportos com segurança muito alto, mas eu não duvidaria do número que ela trouxe, 8º. Faz sentido. Assim, realmente, né, os procedimentos, ele traz barreiras que começa desde o primeiro momento que a pessoa pisa no aeroporto até no momento que ele vai pousar no destino dele, né? Então, você tem procedimentos de segurança em todo momento, seja no procedimento de check-in, do despacho de bagagem, na hora que você vai entrar na sala de embarque, um canal de inspeção. Então, tem pequenas medidas de segurança que geralmente as pessoas olham muito o canal de inspeção, porque chama atenção, né? Mas ali tem várias medidas de segurança que, no conjunto, né, do sistema de segurança, gera essas camadas que você comentou e que realmente, né, essa é a finalidade. Caso a gente tenha falha em um momento, a gente consiga agir no outro e assim por diante. Deixa eu dar só mais uma olhada aqui para ver se tem mais alguma pergunta antes de a gente continuar aqui. Eu não quero ocupar muito seu tempo, tá, André? Eu sei que a gente determinou aqui uma hora de evento, né? Umas 10 minutos. Não, tão legal, cara. Então, assim, para a gente não perder tempo, eu ir pro assunto que, né, eu gostaria de ouvir também, fugindo um pouco da aviação. Eu estava vendo uma série, porque a gente vê muito questão de terrorismo, Oriente Médio em filme, e aquilo chama muita atenção, né? Lógico, é filme, é série. Mas, por outro lado, eu estava vendo uma série, essa série que você, com a esposa, você está assistindo, você quer ficar tranquilo em casa, de um cara que é um viajante que procura lugares do mundo para comer algo diferenciado. E aí ele vai para Tel Aviv. E aí eu vejo as pessoas, o pessoal na praia, como qualquer outro lugar do mundo, o pessoal simpático, o cara senta... Aquele mesmo cenário, talvez, de um bar que eu vejo num filme de Oriente Médio, o cara tá sentado, mas todo mundo tá fazendo piada. As senhoras no shopping, o cara senta para conversar com elas e na hora que ali olha, tá todo mundo com a cara fechada, mas naturalmente. Quando vai conversar, todo mundo com um sorriso lindo no rosto, como qualquer outro lugar do mundo. E aquilo realmente são 40 minutos de episódio dele indo para Tel Aviv, experimentando os alimentos naquela localidade, que ele quebrou completamente qualquer tipo de preconceito que, se qualquer outra pessoa, eu não tinha, tá? Mas qualquer um brasileiro que possa ter, vai olhar e vai ver de outra forma, né? Então, assim, a gente tem uma coisa diferenciada, não é só aquilo, né? Senão, foi como eu falei, nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo, eu fiz um trabalho muito grande na empresa que eu atuo, falando sobre isso.
Pô, cara, não é só porque você tá vendo um cara com um turbante que ele pode ser um terrorista. O cara tá acabando, ele tá rezando no momento adequado, que ele é um terrorista. Então, assim, esse momento, né? Como que as pessoas podem diferenciar isso? Que existe coisas boas também, a gente tem que respeitar as diferenças, assim como o Brasil busca muito isso, né? Aceitar as diferenças, também aceitar as diferenças religiosas, né? E de cultura, né? Escuta, Israel é um país pouco entendido fora de Israel. Para responder a tua pergunta, eu vou fazer eu vou trazer uma reflexão para as pessoas que estão assistindo a gente. Existe um conceito que chama branding a country, né? Como é que chama branding, né? Marcar a marca de um país, o estigma de um país. O Israel, assim, vamos colocar assim, tá? A imagem da França fora da França é melhor do que a realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando se fala França aqui no Brasil, você sai aqui na rua e fala, pô, vou para a França. Pô, que legal, vai dar uma volta, vai tomar um vinho, vai comer um queijo, falar francês, ver um Citroën na rua e tudo mais. Um país de primeiro mundo, arquitetura legal, um negócio mais limpo, estradas melhores e tal. Vai para a França perguntar para o francês. Ele vai reclamar do imposto, ele vai reclamar da corrupção, ele vai reclamar do clima, ele vai falar que os franceses são grossos e que não sei o quê, que ele ganha pouco, não consegue pagar aluguel, etc, 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 etc. Não vai ter fim de reclamação, como em qualquer lugar. Então, a imagem da França é melhor fora da França, estou falando fora, é melhor do que a realidade. Assim é o Brasil. Se você pegar e ir para a Itália e falar que você é brasileiro, você vai para Tel Aviv e fala que é brasileiro, você vai para os Estados Unidos e fala que é brasileiro, todo mundo fala Brasil, 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 que legal, carnaval, tal, Rio de Janeiro, maravilha, festa e tal, não sei o quê. O clima, a natureza, as cachoeiras e tudo mais. Mas aqui no Brasil você tem 60 mil mortes de acidente de carro, você tem mais 60 mil mortes de assassinato, você tem corrupção de 70 bilhões de reais por ano, e não sei o que lá, as estradas, e não sei o que lá. É claro que a percepção de cada brasileiro é diferente. Eu vivo em São Paulo, aqui tem mais estrutura, infelizmente tem gente que é população ribeirinha de risco, que mora às margens do rio, do Pantanal, Mato Grosso, etc. e tal. Então, assim, a percepção ela é melhor, o Brasil tem fama, o samba, a música, né, as pessoas, a cultura, a culinária e as festas, né, carnaval, ano novo, verão e tal. Só que a realidade do Brasil é bem pior do que a imagem. O que acontece? A imagem dos países normalmente é melhor do que a realidade. Em Israel, especificamente, a imagem de Israel fora de Israel é pior do que a realidade. E a culpa disso é o histórico que aconteceu na região ao longo dos últimos 70 anos, junto com um pouco de ajuda intencional ou não da mídia, que ajuda no final das contas a quê? Quando tem um atentado, vira notícia. Mas quando não tem um atentado, não vira notícia, fazendo um comparativo com a aviação. Tem gente que tem medo de andar de avião. Mas é o transporte mais seguro. Parece que elevador é o primeiro, mas aviação. Você entendeu o que eu quis dizer? Me falaram que a elevador era um meio de transporte, agora eu não entendi. Mas aviação é o meio de transporte mais seguro do mundo. As chances de se um avião cair são nulas. Mas quando cai um avião, é capa do jornal. Mas quando não cai, não é capa do jornal. Por exemplo, você não tem, talvez você tenha, mas as pessoas não têm um aplicativo que você recebe, avião Air France pousou em paz, 0 problemas em Paris. Avião Dubai, Emirates pousou em paz agora em Dubai. Avião, são milhares, eu não sei quantos, mas acho que, se não me engano, existem a qualquer momento 500 mil voos no céu. A cada dado momento tem 500 mil aviões no céu, de comerciais. É um número gigantesco. Agora, as pessoas... Cai um avião, pronto, entendeu? Então, tem gente que tem estigma. O que aconteceu é que Israel ganhou esse estigma perigoso. Então, você fala Israel, as pessoas pensam em deserto,
camelo, homem-bomba e metralhadora. Ou tanque. Ou guerra. Mas não, Israel é praia, é calor, é Jerusalém, é religião, é festa, é o Skazi, é o Nofer Nissim, é o falafel, é o trânsito de Tel Aviv, é os impostos altos, é a high-tech, é o sabra. Sabra é uma fruta, que quem nasce em Israel é tzaba. O israelense em hebraico é israeli, mas quem nasce em Israel, o nativo de Israel, é conhecido popularmente como sabra. O sabra é uma fruta que é espinhosa por fora e doce por dentro. É isso que você viu lá. Gente emburrada, mas que depois abre um sorriso do nada para conversar sobre um assunto. E ele vai discutir de você sobre política e depois vai te levar para casa de carona e acabou de te conhecer. Entendeu? Então, é isso. Israel é isso. E existe toda um país extremamente heterogêneo. Você tem gente de todos os lugares do mundo, você tem gente de várias religiões que moram em Israel, você tem várias vertentes, você tem Israéis diferentes, você tem Israel Tel Aviv, que é uma coisa, Israel Jerusalém é outra coisa, Israel periferia é outra coisa, você tem a Israel ortodoxa, você tem Israel laica, você tem Israel árabe, você tem Israel árabe cristã em Nazaré, você tem Israel muçulmana, você tem várias Israéis, você tem os militares, mas a maior parte das pessoas não são militares. Então, você tem uma série de misturas que fazem Israel ser esse mosaico. E no final das contas é isso. É a galera na praia tomando cerveja, comendo salada, comendo ovo frito de manhã. É um país pequeno, as pessoas são mais ansiosas. Enfim, você tem uma cultura totalmente diferente, que é um conjunto de judaico-mediterrânea com árabe, que juntou e virou esse mosaico que é Israel. Cara, a Tereza falando que é sabra aí. É isso aí. Tereza é uma profissional da segurança da aviação civil aqui, muito querida nossa. Mas tem que ser sabra mesmo, viu, Tereza? Porque na segurança da aviação civil tem que ser... Né, tem que ser bravo, porque o negócio tem que funcionar, e só funciona às vezes sendo bravo. E antes da gente encerrar, né, eu quero agradecer todos que vieram e acompanhar esse bate-papo. Pessoal, só para vocês entenderem, não tem nada muito planejado, realmente o André veio aqui de coração aberto, bater um papo, passar um pouquinho do que ele sabe para a gente, porque ele sabe muito. Para quem não conhece, eu mandei alguns links, mas procura o André nas redes sociais, ele faz um trabalho aí surpreendente. Aonde que é o melhor rede sociais para o pessoal te procurar, André? @André Leist, no Twitter e no Instagram, também no Facebook, para quem ainda usa. E a Stand With Us, que é a organização que a gente tem de educação sobre Israel, também no Instagram, no Facebook e no Twitter. Legal. Pessoal, vale a pena procurar no YouTube os vídeos que ele já participou palestrando. Eu vi alguns, até minutos antes da live eu estava assistindo um. Vale a pena, procura. Porque se alguém entrar em contato também para palestras ou parcerias, tem no meu site, através do inbox de tanto um como o outro, ou andrelaiste.com, tem lá o meu e-mail para entrar em contato. Com certeza o pessoal vai procurar. André, vou encerrar por aqui. Não precisa sair na hora que eu encerrar, até para poder me despedir melhor que você. Eu tenho 2 minutos ainda contigo. Então, pessoal, agradeço a todos. André, pode se despedir do pessoal, fica à vontade. Obrigado, pessoal. Bom falar com vocês. Até uma próxima aí. Fly safe in the safe skies, né? Como é que fala? Fly safe in the safe skies, uma coisa assim. É uma publicidade. Eu vi em algum lugar. Eu acho que tem isso mesmo. A gente está promovendo, André, vários eventos nesse ano para a cultura de segurança da aviação civil no Brasil, no mundo também está ocorrendo. A gente está planejando aí um grande evento de segurança nacional, e já existe alguns pelo mundo, mas a ideia é a gente trazer para o Brasil também, para essa cultura enraizar cada vez mais, e o pessoal entender que a nossa segurança na aviação civil no Brasil é boa sim, nós temos ótimos profissionais, temos o conceito de trazer cada vez mais
mais tecnologias, mais conhecimento, ou em Avisec, ele veio com o propósito de fazer isso de uma forma mais aberta e tirar o cenário de ser aquela coisa de restrito, é escondido, é segredinho. Não, não é isso. A gente tem a oportunidade de falar abertamente, graças a pessoas igual você, André, que vem aqui de coração aberto e poder divulgar um pouco do conhecimento que tem. Então, mais uma vez, obrigado e agradeço a todos aí de ter participado também. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.